Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E numa segunda-feira muito agitada, muita coisa acontecendo no mercado. Hoje o dólar disparando aí 3%, chegando aí cerca de 5,40, a Bovespa caindo mais de 2%, já a 109 mil pontos, e esse nervosismo do início da semana passa por questões globais, preocupação com uma potencial recessão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, um certo agravamento do estresse lá entre Rússia e Ucrânia, mas, graças a Deus, as notícias nossas aqui do Brasil são as melhores possíveis. O Focus revisou o crescimento para cima, para 2,67% nesse ano, e a inflação já baixou. A perspectiva de fechamento da inflação para esse ano é de 5,88%. Bom, hoje a gente sempre traz gente especial, nós estamos aí em vésperas de Copa do Mundo, né? Então a gente tem que trazer alguns Pelés aqui para participar do nosso debate. E hoje temos aqui uma estrela do agro brasileiro, né? O Eduardo Dyer, que é consultor da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. O Eduardo tem 30 anos de empresas de fertilizantes e também trabalhos na ANDA, que é a associação que defende os interesses e o fomento dos fertilizantes no Brasil, e também 7, 8 anos de sindicato da Andef, né? Que é o setor que cuida da área de defensivos agrícolas, que hoje é a CropLife. E então o Eduardo Dyer é um profissional de vastíssima experiência, e ao meu lado e ao lado da Letícia Jacinto e do Antônio da Luz, iremos conduzir hoje os nossos debates, e espero que eles sejam quentes. Eduardo, eu queria começar o seguinte, uma pergunta muito simples para você. Por que os fertilizantes subiram tanto, além da pandemia e além do problema Rússia e Ucrânia? Houveram também outros fatores, né? E o que pode acontecer daqui para frente? Marcelo e companheiros, foi um prazer enorme estar com vocês. Eu vou responder facilmente a sua pergunta, porque ela já foi feita N vezes. Na realidade, a gente resume em 4 Cs, letra C. O primeiro, 2020, nós vamos lembrar da Covid, que não foi nada trivial. Nós passamos 2 anos e meio com medo de como íamos prosseguir. O segundo C, 2021, foi clima. A gente tem uma memória muito curta. Nós tivemos uma seca no sul, nós tivemos uma perda de produção agrícola substancial. Muito bem, nós tivemos 2022, dia 24 de fevereiro, o terceiro C, que é terrível, foi o conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente chama hoje de guerra, mas na época foi uma invasão da Rússia por sobre a Ucrânia, que todos nós acreditávamos que duraria uma semana. No dia 24, agora fez 7 meses de guerra. Vocês estão acompanhando na imprensa os problemas entrando no 8º mês, e alguma coisa que a gente não sabe como vai acabar. E o quarto C, Marcelo, que é dramático, você já anunciou na abertura do nosso programa, é o câmbio. Repara que numa sexta-feira subiu 2,6 reais a mais para comprar dólar, e hoje mais 3%. Ora, 5% no final da semana. Que aguente, né, Eduardo? Veja, lutamos para derrubar tributo.
Aí, de repente, o câmbio, você amanhece. Você é produtor, você fica feliz, fala, meu Deus, que bom, o dólar foi a 2,4, vai caminhar. Mas no dia seguinte você vai comprar fertilizantes com dólar de 2,4, vai trazer defensivo com dólar de 2,4, se não mais. Então, esses 4 Cs são os piores efeitos e o Brasil sobreviveu e sobrevive a isso, mas nós temos que ficar com o olho muito acurado e usar do nosso raciocínio o tempo todo, porque, Marcelo, para polemizar e fazer logo de cara uma colocação para todo mundo. O produtor rural controla quase tudo, mas ele não controla nem clima, nem câmbio. Então, nós vamos ter que fazer conta e usar racionalmente todos os insumos. Falei demais. Letícia, a bola está com você. Eduardo, nessa linha, né, que você está falando aí, pandemia, problemas climáticos, guerra, o aumento do custo de insumos é presente, né? Assim como a insegurança alimentar também. Plantamos com dólar em patamares altíssimos e ainda não sabemos como é que a gente vai estar com essa taxa na hora da venda, né? Quais são os principais desafios do agro que você pode apontar para esse ano? O que o produtor tem que se proteger? Como fazer? Olha, eu vou resumir e, de novo, vou ser o mais conciso possível, Letícia. Nós vamos ter que fazer conta. Essa história de plantar com o curto prazo, falar, pô, hoje está 2,4, eu vou plantar para danar. Quando você for colher, quanto é que vai estar o dólar? Qual é a perspectiva passada, a safra, na hora que eu for colher essa safra de verão? E quem vai ser o meu cliente? Porque nós temos agora, o Marcelo já colocou, e você, de certa forma... 5,40, né, Eduardo? 5,40. Pois é, nós temos aí o que aconteceu, Letícia, para resumir rapidamente a você e a quem nos ouve e quem nos vê. Nós tivemos, nesses 7 meses de guerra, nós tivemos 2 momentos. No primeiro momento, não vamos esquecer que, além do problema do fornecimento da Rússia, que é importantíssima para o Brasil, quando eu digo Rússia, escute Bielorrússia também, né? Ficamos sem cloreto. E mais do que isso, o Marcelo vai lembrar, o Antônio seguramente vai lembrar, os Estados Unidos criou uma barreira com o SWIFT. Nós não conseguimos pagar a Rússia e a Rússia não conseguia pagar o café, a carne e o suco de laranja que tinha comprado de nós. O dólar foi interrompido nas transações internacionais. Mas depois você sabe como é que é brasileiro, dá um jeitinho. Mandava para a China pagava a Rússia, e aí nós fomos reestabelecendo. Mas nós passamos 3 meses, logo do fevereiro, março, abril, sem saber como fazer comércio internacional. Houve, Letícia, esse é o efeito mais grave, houve uma desglobalização. A geopolítica, tanto de fertilizantes como do agronegócio, está completamente desmontada. Nós temos que remontar. Esse é o trabalho que a ABAG está tentando fazer com os seus parceiros e todos os colaboradores. Agora, o preço de adubo, no primeiro momento, no primeiro dia subiu 120%. Ela fala, não, mas o Brasil, nós tivemos uma excelente recuperação. Você pode fazer a recuperação que você imaginar que você nunca vai subir 120% no preço da soja, do milho e das carnes. Então, hoje, eu posso dizer a vocês, porque eu recebo semanalmente os preços das matérias-primas básicas, estou falando de amônia anidra, estou falando de ácido fosfórico, sulfúrico e tudo mais, tudo isso veio caindo, mas está longe de estar como estava no início da pandemia. Então, nós temos que tomar um cuidado, e o Marcelo vai lembrar disso, o adubo não é só o problema é o frete marítimo, o problema é arrumar navio que queira ir para o Mar Báltico buscar adubo.
Mar Negro nem se fala, porque é zona de guerra. Não tem seguro agrícola que cubra, ou seguro agrícola, não, seguro marítimo que cubra, e nós aqui ficamos totalmente dependentes. O consumo de fertilizantes, Letícia, para te fazer uma resposta rápida e dar um número para todos que nos assistem, que foi 45,8 em 2021, ano calendário, não estou falando em ano agrícola. No 2022 deve fechar 42,2. Está caindo o consumo de fertilizantes. Ora, se está caindo, nós temos que usar mais racionalmente. Respondendo mais uma vez a sua pergunta. Ô, Eduardo, já nós vamos voltar nesse assunto da queda do fertilizante, tá? Antônio, a bola está com você. Marcelo, boa tarde para você, boa tarde para a Letícia, e uma boa tarde muito especial ao nosso convidado, Eduardo Dayer, que eu sou fã do Eduardo, conheço o trabalho dele há bastante tempo, sigo bastante ele, leio bastante ele, e parabéns, Marcelo, por ter trazido ele hoje para debater conosco, mas não é porque eu gosto do Marcelo que eu vou aliviar as perguntas para ele, não. Isso aí, Antônio, é por causa que eu gosto do Eduardo que eu vou aliviar as perguntas. Vamos lá. E Eduardo, eu queria fazer a seguinte discussão com você. Você elencou fatos, e contra esses fatos não há argumentos. Isso aconteceu de fato, assinamos embaixo de tudo que você falou. Só que também tem um fato. As empresas, as multinacionais de fertilizantes tiveram lucros no segundo trimestre do ano de 3 dígitos. 600%, 400%, e elas já vinham com lucros de 3 dígitos já desde o último trimestre do ano passado. Ou seja, aconteceu tudo isso, alguém tinha que ganhar, né? Porque quando dá essas elevações, alguém ganha, claro. E eles ganharam, que bom para eles que fizeram isso, que tiveram essa vantagem. Só que eu estou preocupado com o seguinte cenário. As grandes empresas, elas, até porque são poucos fornecedores globais, eles chegam lá para as revendas de insumo de, toma que o filho é teu, vai comprar, porque se não comprar agora, eu não te vendo mais. Eles compraram, até pelo medo de desabastecimento e coisas do tipo. Aí os preços caem para o produtor. Será que nós não vamos ter um segundo semestre desafiador para as revendas de insumo? Como é que você vê esse cenário? Até o primeiro semestre está claramente positivo. Nós vimos isso no dado de PIB do agronegócio divulgado agora para o CPEA e CNA, onde mostra lá o resultado do segmento insumos positivo no primeiro semestre. Mas e o segundo semestre? Como é que você vê a saúde dessas empresas? Antônio, olha, você pôs o dedo na ferida. Quer dizer, primeiro, esses fatos que a gente elencou até aqui levaram os preços de fertilizantes lá para cima. O Brasil aprendeu a comprar cedo para sair da sazonalidade habitual. Nesse sentido, alguns até fizeram boas compras. Eu estou falando pela ótica do produtor rural. Na ótica dos produtores de fertilizantes, das empresas, sejam elas multinacionais ou nacionais, tem muita gente que pode ter ficado de pé trocado. Por quê? Porque trouxe cloreto aos preços de fevereiro, março e abril, e agora o preço, por uma questão de demanda, não esqueça que o hemisfério norte para de comprar com o inverno. Nós sempre recebemos um bom preço de matéria-prima, porque nós entramos no contrapé do hemisfério norte. Mas deve ter gente que está fazendo a conta nos produtores de fertilizantes, marcas que comercializam no mercado nacional. Tem gente com muito estoque, tem gente que talvez que está desequilibrado em NP e K, não estou falando ainda de outros fertilizantes que estão por aí, e particularmente, Antônio, eu acho que é até objeto de uma outra segunda-feira nossa. Eu acho que as revendas de fertilizantes e de insumos e as cooperativas também vão ter uma dose cavalar de problema com esse refluxo do câmbio e vai sobrar produto no mercado. Quando sobra produto no mercado,
O capítulo 2 dessa novela já conhece. Quando o Canadá, a Rússia, estiver debaixo de neve, o adubo cai de preço dramaticamente. Eu não vou dizer que o frete caia na mesma velocidade, mas nós vamos ter isso. Respondendo a sua pergunta, Antônio, eles ganharam dinheiro realmente no primeiro semestre. Mas nós vamos ver balanços complicados no segundo semestre por uma questão de por quanto eu comprei e por quanto eu vou conseguir vender. Eu já havia comentado os 46 milhões, ou 45,8 milhões de toneladas de 2021 viraram 42. Bom, e o que aconteceu com o resto? O resto é diminuição mesmo de compra, o resto é uma mudança de perspectiva, tem um efeito colateral, é exatamente trabalhar com bioinsumo, com adubo orgânico, que sempre se falou mal, organomineral, adubo foliar, tudo está se transformando, porque o agricultor sabe fazer conta e não quer tomar o risco do cloreto, da ureia. Nitrogênio já caiu fortemente. Até porque o Brasil não consome muito nitrogênio, em comparação ao resto do mundo. Por quê? Porque nós somos o rei da soja. Quando eu falo em soja, eu estou falando em 0,2020, 2,2020. Eu estou falando em menos utilização de nitrogênio. Mas, em contrapartida, nós somos muito dependentes de cloreto de potássio. Antônio, o problema, a pergunta é, mas por que a Petrobras Fertilizantes saiu do mercado? Por que ela fechou e está querendo vender todas as usinas de ureia? Por que ela já vendeu nitrato de amônio em Cubatão? Por que ela está vendendo? Ela estava vendendo para os russos da Acron a planta de Três Lagoas. Não, ou seja, tem aí um movimento internacional. A Petrobras não consegue competir no mercado internacional. Assim como o cloreto de potássio, eu tenho o maior respeito por todos o Ministério da Agricultura, mas é insano imaginar que nós vamos resolver e achar cloreto de potássio no Brasil, que dê para explorar, que dê para competir com o Canadá. E no dia que você preparar uma fábrica, digo, mineração, flotação de cloreto de potássio, no dia que você inaugurar, que daqui a 6 anos, vem a Rússia e joga cloreto na tua fábrica mais barato do que você produz. É muito competitivo o mercado internacional de matéria-prima. É só um desafio que eu coloco para a gente falar depois. Marcelo, uma das minhas perguntas que eu tenho para você também, nessas cabulosas, é sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, mas vou fazer mais para frente. Vamos segurar aqui, o Antônio. Eu quero pôr aqui agora, o Roberto Rodrigues não está aqui hoje no programa com a gente, mas ele mandou uma pergunta aí gravada para o Eduardo, e eu vou pedir para a nossa produção colocar já o Roberto Rodrigues fazendo a pergunta para o Eduardo, e aí em seguida que o Eduardo responder, a gente já põe a pergunta para o Tejon, e aí a gente volta com as nossas perguntas. Vamos lá, então. Por favor, Renan. Bom, enquanto então não entra aí a pergunta do Roberto Rodrigues... Eduardo Daer, grande craque na área de insumos no Brasil, fertilizantes, defensivos, no agronegócio, um companheiraço de trabalho de muitos anos, essa estrada do agronegócio brasileiro. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta para você um pouco chata, mas é o seguinte, esse ano os preços de insumos subiram, fertilizantes dobraram de preço, mais que dobraram em alguns casos, houve um problema sério de abastecimento circunstancial, depois deu tudo certo. Foi todo mundo abastecido, não faltou fertilizante para ninguém. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, difícil. Havia realmente fatores importantes que determinaram esse aumento de preço. Mas houve alguma especulação em torno disso? Houve exagero na avaliação da possível falta de fertilizantes do mundo? Ou foi realmente um problema que aconteceu porque houve pandemia, cadeias produtivas foram rompidas, guerra, etc. Houve especulação, Edu? Vamos lá.
houve a soma das duas coisas. Nós começamos o nosso programa e eu elenquei, o Marcelo vai lembrar, os 4 Cs. E nesse C estava a Covid, estava o conflito, estava o câmbio e tudo mais. Mas houve, sim, especulação. Na hora que você tem um excesso de demanda e houve um apressamento das compras, os grandes produtores, quando eu digo grandes produtores, Marcelo, estou falando daquele Mato Grosso profissional, esses caras não compram mais na safra. Quem compra na safra é que está pagando hoje até melhor do que quem comprou antes, é no dia 15 de setembro, depois da chuva. Quando eu trabalhei 30 anos nesse mercado, quando chove no verão, as filas de caminhão na porta das fábricas de fertilizantes levam 4 dias, quando habitualmente você pode trabalhar melhor. Então, a resposta ao Roberto, com quem eu já estive falando também de fertilizantes, é que efetivamente aconteceu a soma das duas coisas. Ou seja, as razões pelas quais aconteceram, nós já falamos aqui, nós não conseguimos pagar fertilizantes. Você não conseguia comprar matéria-prima. Eduardo, foi uma coisa semelhante à pandemia com os laboratórios que faziam vacinas, né? Tinha hora que você queria comprar, não tinha como comprar, né? E evidentemente que os laboratórios, de alguma forma, capitalizaram em cima disso e se beneficiaram em termos da valorização da vacina naquele momento, né? Então, o fertilizante acabou tendo alguma semelhança com isso. Marcelo, isso é uma verdade absoluta. Quando você tem uma oferta muito restrita e uma demanda igual, os preços naturalmente se elevam e quem está levando vantagem, quem tem, cobra mais. Mas, de qualquer forma, tem 2 efeitos colaterais complicados aí. O primeiro é que muita gente saiu do NPK e começou a adotar bioinsumo, biofertilizantes, adubação foliar. Alguém vai plantar sem adubar e vai produzir a mesma coisa, dependendo de São Pedro. Nós já assistimos isso, é que a gente esquece, 2007 e 2008, Antônio, Letícia e Marcelo, quando teve o Lehman Brothers, nós tivemos uma coisa idêntica, nós ficamos com o pé trocado e tal. As pessoas plantaram com menos adubo e, como São Pedro ajudou, a produção foi igual. Eu não vou dizer que bateu o recorde, eu não estou acreditando num grande recorde. Na safra 22, 23, é até possível que a gente bata recorde. Mas, para finalizar a nossa resposta, um efeito colateral foi um desvio do uso habitual de NPK. O segundo é que, efetivamente, as pessoas estão mudando agora e calculando quando comprar de novo. As antecipações foram boas em algum caso, mas vão ser difíceis para outros. E, Antônio, só para voltar o teu comentário, o sistema de distribuição de insumo no Brasil, sobretudo em revenda, está mudando e nós não estamos querendo olhar. Eu digo isso porque os grandes players hoje de revenda são o Banco Pátria, chamado Lavoro, e também AgroGalaxy. Mas por que esse encantamento? Por que cada um está comprando revenda? Por que os chineses compraram a Bela Agrícola? Por que o mercado está mudando a forma de distribuição? Esse não é um momento da gente discutir, mas é uma coisa que vai influir. Antigamente, era que nem a Avon do interior. Nós íamos de porteira em porteira para vender adubo. A gente ia lá, dava prestação de serviço, ia ao agrônomo, fazia análise de solo. Agora o cara fica lá e, se quiser, vem comprar. E eu vou te trazer um problema adicional, Eduardo, concordando com o que você está falando. Aí chega o pessoal lá dos private equities para comprar, para avaliar as empresas, e eles chegam lá, contratam bons profissionais para fazer uma avaliação da empresa, fazem um valuation da empresa e jogam pela metade, por menos da metade do que a empresa vale.
E o outro lado, o dono da empresa, que não tem nem ideia quanto a empresa dele vale, dá a empresa dele de presente, muitas vezes por não ter feito um cálculo de valuation, saber quanto que a sua empresa vale de fato. Então, além de tudo que você falou, tem a assimetria de informação. Um sabe bem o que está fazendo, o outro não tem ideia do que está fazendo, e aí, bom, aí não dá certo mesmo do lado, né? Eu aqui eu discordo de você um pouco, sabe? Eu penso assim, o nível de informação já no setor hoje está muito grande. Então, é o seguinte, as revendas têm contratado consultores aí no mercado para fazer os valuations e as negociações têm sido duras, viu? Não tem sido fácil, não. Os que têm vendido, que a gente tem visto aí no mercado, os que vendem têm vendido por preços interessantes e quem compra tem que rebolar para conseguir comprar. Não está fácil. Um que outro, Marcelo. Tem muito negócio que, nossa, tem de tudo, né? Mas eu concordo, você tem gente que faz, mas não é a maioria. Nós temos milhares de revendas aí. Eu acho que o pessoal ainda não se antenou para o cenário que eles têm pela frente. Porque vai chegar um ponto que esse mercado vai concentrar. Vai acontecer com eles que nem aconteceu com as farmácias. E aí o cara vai ter 3 opções sobre a mesa. Ou ele vende direito o seu negócio, ou ele cresce para poder, vai comprando as outras para ser um dos deles, né? Ou ele vai ser morto, porque ele não vai crescer o suficiente, não vai vender, uma dessas grandes vai lá e bota uma loja na frente dele, acabou. Então, é uma carnificina que vem pela frente no setor. Renan, eu quero que você coloque aí agora a pergunta do Tejon para o Eduardo, e depois que o Eduardo responder, a gente volta com o nosso debate aqui. Vamos lá. Olá, amigos, Conexão Campo e Cidade. Hoje não estou aí ao vivo, estou aqui no congresso da Abitrigo, do trigo, e olha, até 2030 a meta é 20 milhões de toneladas de trigo. Essa é a meta para o país, hein? Vamos lá. Agora, queria aproveitar, o meu amigo Eduardo Daer está aí com a gente. Ele é um conhecedor profundo de tudo que é insumo, tecnologia, marketing no agronegócio. E a minha pergunta para ele é, Edu, você acredita que os preços dos insumos continuarão nesses patamares ou vai haver uma volta aos preços anteriores? E como é que você acha que fica essa equação de custo-benefício para esta safra, riscos nos preços das commodities lá no final, e para o seguinte, qual é a tua visão? Vamos voltar a um reequilíbrio? O que você pensa? Eduardo Daer, grande abraço. O Zé é quase um amigo a pergunta de inimigo, né? Não, na realidade, é o seguinte, houve uma queda substancial já nos preços das matérias-primas. A gente já tinha comentado isso rapidamente, mas não vai voltar aos níveis que eu vou chamar pré-pandemia. Não vai voltar aos preços de janeiro de 2022 para as empresas de fertilizantes. Por vários motivos, não só porque está havendo um reposicionamento de todos os fornecedores, está todo mundo procurando novos fornecedores. Vocês lembram que no auge do problema da guerra, a ministra Tereza Cristina foi para o Irã falar de nitrogênio, foi para o Canadá garantir fornecimento, até o presidente da República foi para a Rússia pedir para não deixar de embarcar, e a Rússia também deu um jeitinho, pegou a Bielorrússia, que estava vetada pelos americanos, passou por trem para a Rússia e voltou a exportar para o Brasil. Mas os preços de fertilizantes não vão voltar àquele preço de equilíbrio, eles vão se posicionar mais elevados por 2 motivos, independente da possibilidade de caírem os preços de matéria-prima que estão caindo nesse momento. É frete marítimo, logística está muito complicada em geral, e mais do que isso, você arrumar armador que tope
entrar com o navio em filas de espera monumentais nos Estados Unidos ou Canadá e depois mesmo na Rússia. A Rússia tem uma característica, o Marcelo vai lembrar disso, tem um inverno tão rigoroso que tem uma época que congelam os portos e você não consegue embarcar. Ou seja, você tem que também levar em consideração a sazonalidade. Respondendo à pergunta do Zé Tejon, vai voltar? Está voltando. Vai chegar nos preços originais? Não. O que você tem que olhar? Existem consultorias importantes no Brasil que fazem aquilo que a gente calcula todo mês, relações de troca. Quantas sacas de soja eu preciso para comprar 1 tonelada de adubo para soja? Todas as culturas, umas mais, mas outras menos, talvez o café hoje é um exemplo menor, algodão de vez em quando escapa, mas de uma forma geral a relação de troca é ruim ainda hoje. Ou seja, é preciso fazer a conta. Aquilo que o Roberto Rodrigues comentou e o Zé Tejon, de certa forma, reafirmou, olha, como é que vai ser? Vai ter que fazer conta. E eu diria o seguinte, nós estamos também, Marcelo, eu quero fazer uma colocação que até não deveria ser feita aqui, e não tem nenhuma conotação política, mas com a minha idade, o meu cabelo branco, eu já assisti governo que fez uma farta plano safra, crédito rural, e quem colheu foi o outro. Você lembra o que aconteceu no passado não muito distante. Quer dizer, nós estamos num momento, nós estamos num limbo. Faltam 8 dias para a eleição. Corte o filme. E se não der Bolsonaro? Ele acabou de fazer um plano de safra, fez um plano de fertilizantes, que depois a gente pode falar. Acho que o plano é muito teórico e pouco prático na realidade, mas nós corremos o risco de ter, em 2023, uma surpresa muito desagradável do déficit público, porque no dia 1º de janeiro, companheiros, estou falando companheiros, não é maldade, no dia 1º de janeiro, não tem mais Auxílio Brasil, o taxista não vai receber, o caminhoneiro não vai ter, o gás de cozinha, eu não sei se vai ser subsidiado, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer. De certa forma, eu rezo diuturnamente para que tudo saia de uma forma amena e harmônica. Mas nós estamos num ponto de inflexão, tá certo? Quer dizer, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado também com essa variável. E Marcelo, e para cutucar de novo o Antônio, você lembra que os japoneses da Sumitomo compraram a Agroamazônia há uns 5, 6 anos atrás. E foi um começo de uma mudança dos processos de revenda que nós temos que levar em consideração, que vai continuar acontecendo. E aí, Marcelo, não é se foi bom ou se foi mal. Teve gente que fez péssimas compras. Os chineses se arrependem de algumas compras que eles fizeram, mas eles são obrigados a fazer, porque está todo mundo fazendo. E eu fico mais preocupado com o mercado de defensivo agrícola do que com o mercado de fertilizantes quando da revenda. Ô Eduardo, antes da gente falar do defensivo, que eu acho que é muito importante, que eu quero falar, porque tem muito agricultor nos assistindo aqui agora, inclusive eu quero pedir para a Letícia e para o Antônio ficarem atentos aí nas perguntas dos nossos internautas. Uma pergunta aqui. Então, já eu te passo a bola aí. Eu queria só fazer mais uma colocação. É o seguinte, a Europa, ela tinha uma interdependência da energia da Rússia tremenda. Começa a guerra e eles não tomaram as providências rápidas. Eles ficaram, igual você mesmo disse, Eduardo, imaginando que seria um conflito rápido, né? O Brasil, quando começa a guerra, descobre que nós temos dependência de 85% de todo o fertilizante brasileiro. Aí o governo
através do presidente, da ministra, vai em viagens e tal. Quer dizer, mesmo pagando mais caro, nós tivemos o nosso abastecimento garantido. A Europa não conseguiu isso em relação às fontes de energia, seja gás, seja petróleo, ela teve problemas, né? Então, nesse quesito, eu acho que o Brasil foi brilhante. Em relação ao ponto que o Antônio já colocou, que queria discutir, que você já passou rapidamente por ele, o Plano Brasileiro de Fertilizantes é uma coisa de muito longo prazo, um pouco bonita no papel, mas, igual você mesmo disse, pouco prática e efetiva no curto e médio prazo, né? O que nós podemos fazer, Eduardo, no Brasil, para alterar essa interdependência de 85%? Olha, Marcelo, essa, de novo, é uma pergunta de alguns milhões de dólares, porque ela não é fácil de responder e não é fácil de resolver essa equação. O aspecto básico é o seguinte: você tem razão, as narrativas mudaram. Ou seja, nós fomos para a COP26, todo mundo estava falando em desmatamento, fogo, indígenas e tal, e agora na COP27, e eu acabo de chegar da Europa, você só escuta falar em energia, energia e energia. A segurança alimentar é um problema que ficou para os países que têm déficit alimentar. E nós já conhecemos, né? As Etiópia, a Somália, a Tunísia, aqueles caras que se jogam no mar Mediterrâneo para tentar ir para a Europa. Nós tivemos agora um outro complicador. Houve uma migração de mulheres e crianças, eu estou estimando um número entre 6 e 7 milhões de brancos de olhos azuis que entraram na Europa via Polônia. E vai já surgir essa outra leva de pessoas que, com fome, vão querer ir para países europeus. Eu vou cutucar, Marcelo, eu vou estender a última segunda-feira. Tem uma hipocrisia europeia brutal. Eu estou usando a palavra hipocrisia porque eu sei que usaram antes. Não diga isso que o pessoal fica bravo, hein? Não, mas o que eu posso fazer? O que eu quero dizer é o seguinte: a Alemanha, há algum pouco tempo atrás, eliminou as usinas nucleares. Agora, com esse excesso de dependência da energia, ela não só reativou, como ela começa a comprar energia da França, que só tem energia nuclear para vender. E vamos combinar que agora estamos queimando carvão. E agora o pouco gás que tem vai para a calefação e dane-se a poluição. Não, Eduardo. Não, eles têm uma solução ESG. A Greta vai vir a público anunciar agora, na COP. Fique tranquilo. Antônio, e vai sair fumacinhas assim do carvão em forma de coração. E toda a poluição que tiver na Europa é culpa da Amazônia. A longo prazo, eu continuo sendo ESG. E a curto prazo, no Brasil, a gente tem que ser S, né? Letícia sabe disso. No material escolar, nós estamos nos enfrentando com barbaridades, mas, de qualquer forma, a longo prazo, no curto prazo, hoje a Europa está privilegiando a energia, está esfriando. Eu tenho netos e filhos que moram na Europa e já está. Olha, a calefação vai ser um dia sim e outro não. Vamos combinar que isso é complicadíssimo de administrar e que isso gera um desconforto na população. O outro efeito, que nós aqui, nem Marcelo, nem Letícia, nem Antônio e nem quem nos ouve, nós somos todos PhD em inflação. Nós sabemos lidar com a inflação. Quando eu falo a palavra inflação, todo mundo aqui lembra de correção monetária, CDB, Selic. Vai na Suíça e fala para o cara que há 40 anos pagava um copo d'água 2 francos suíços, eles não têm euro, eles têm franco suíço, que é pior do que o euro, e fala para ele, não, agora é 2,20. Da guerra.
A velhinha aposentada suíça nunca viu inflação. A Inglaterra está passando por isso, todos nós. Então, eu diria o seguinte: nós vamos ter um reflexo de tudo isso. É um problema de não só narrativa, desglobalização, e vou dizer uma coisa, vou me arriscar, aí eu estou pondo a minha cabeça a prêmio. Eu tenho dúvidas de como é que vai se conduzir no futuro próximo o dólar como reserva internacional. Não sei se dá para pensar o que eu estou pensando. Por que nós fomos para a China para comprar da Rússia? Porque não aceitavam SWIFT em dólar. Por que eu, Brasil, eu, Marcelo, Letícia e Antônio, nós temos em caixa, não sei para quem, Bolsonaro ou Lula, tem 372 bilhões de dólares, que não está no Tesouro Nacional, está no FED, está no exterior. E se resolverem bloquear as reservas brasileiras porque queimou um pouco mais a Amazônia? Que facciamo? Não sei se dá para entender. O dólar deixou de ser, ou pode vir a deixar de ser um padrão, vai demorar. Não é uma coisa de noite para o dia. Mas o dólar, como moeda internacional, fica com alguma dúvida. Todos nós que estamos aqui na tela e quem nos ouve, tem um pouco de dólar na gaveta porque quer levar o neto para a Disney. Eu estou fazendo uma figura de imagem, mas todo mundo aprendeu com a inflação que era legal pegar o salário. Eu saía da Copas, ia na Praça da República e comprava dólar. Por quê? Porque eu me sentia mais seguro com dólar na gaveta. Ora, isso hoje está sendo possivelmente questionado por uma série de países, mas nós vimos agora, quando dá um tremor no mercado financeiro, todo mundo corre para comprar dólar, e o dólar foi para 2,4. Mas é fácil o dólar voltar para 5,40. Desculpa. 5,4. 2,4, nós temos saudade lá do tempo de 2014. Me fez lembrar que quando eu trabalhava no mercado financeiro, tinha que defender crédito e mostrar a parte da inflação no Brasil. Era quase impossível você explicar para um gringo que era uma inflação tão alta e por tantos anos, né, que as empresas tinham passado aqui. Mas eu sei que vocês falaram sobre isso na semana. Oi? Termina aí, mas depois faz as perguntas dos internautas para o Eduardo, por favor. Tá, faço sim. Só vou fazer o link aqui com a Europa, que eu sei que vocês falaram disso na semana passada, né? Mas eu gostaria de pontuar umas coisinhas aqui. A Europa, ela mesmo não sendo esse modelo de preservação de florestas nativas, ela tem só apenas 2,2%, né, das originais. Enquanto o Brasil, 66,3%, e na Amazônia chega a mais de 80%, né? Esse protecionismo todo colocado aí é um protecionismo disfarçado de preservação ambiental. O difícil é entender os motivos, né? Com tantos problemas que eles já estão tendo. Se a intenção é reduzir mesmo drasticamente essa crise climática, por que não começa fazendo a tarefa dentro de casa, né? E utilizar a energia da maneira como estão utilizando. Mas eu vou direto para a pergunta aqui do internauta, Leonardo Ferreira. A redução de insumos projetados no plantio dessa safra podem impactar a produção nacional, refletindo valores melhores pagos pelas commodities? Então, vai diminuir a oferta aqui e vai pagar mais as commodities? Recordando que esse é apenas um dos temas de problemas atuais. Tomara isso fosse uma verdade. Nesse momento, quem olhou Chicago hoje, e eu sou obrigado a olhar milho e soja todo dia, está derretendo. Está derretendo porque existe uma oferta e existe aquilo que eu chamei de desglobalização, Letícia, uma mudança radical das origens e destinos de uma série de commodities. Ou seja, aquela Europa que você acaba de citar, que já foi importantíssima para o Brasil, hoje representa no trading de commodities, vou arbitrar 18%. Mas, na contramão disso, a China está com 36%.
perigosos 36%. Nós fomos abandonando um pouco o mercado europeu com todas essas exigências e fomos indo para China, Ásia, Pacífico, porque lá valia um pouco tudo. Eles também vão estar começando ESG e eles, mais do que isso, querem resolver o problema deles. A China tem um problema brutal, que é a falta de água, sobretudo, mas a China precisa alimentar 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, isso não é trivial. Eles vão continuar importando. Agora, os fornecedores mudaram. Respondendo a pergunta que foi colocada aqui na tela, acho que era Leonardo, não é isso? Leonardo, eu não acho que vai faltar commodity. Veja que a Argentina está represando soja porque não quer pagar taxa de exportação. Eles querem derrubar o governo, se possível, a curto prazo. Se você olhar os Estados Unidos, eles estão tentando, claro que o clima não está colaborando, mas eles vão produzir mais. Todo mundo está enxergando no conflito Ucrânia e Rússia uma oportunidade de ganhar dinheiro com commodity. Nós vamos fazer 278 milhões de toneladas, segundo a Conab, e estamos caminhando para 300 milhões. Mas isso não vai resolver a fome na Índia, na China e no Sudoeste Asiático. Eu acho que nós vamos ter ainda uma demora para uma recuperação dos preços de commodities no médio prazo. Tem muita oferta acontecendo, a Índia está ameaçando colocar seus estoques subsidiados no mercado internacional e isso está ensejando do Brasil uma discussão na OMC. Nós, da ABAG... E aqui, né, Antônio, Letícia e Eduardo, tem um ponto também a ser considerado, que nós temos um crescimento da economia mundial de 2,6% pelo FMI para esse ano e de 2% no ano que vem, e já está sendo revisado para baixar para 2,4% e 1,7%. Então, é uma economia em desaceleração. Fala-se em potencial recessão na Europa e, quem sabe, até no próprio Estados Unidos, né, por causa das altas dos juros, que igual o próprio Eduardo já citou, que o europeu não está acostumado com inflação e nem o americano, né? E isso, à medida que vai subindo o juro, a economia crescendo menos, aí vem menos renda per capita, vem mais desemprego e pode ter queda de demanda por alimento e, consequentemente, queda de preços. Então, eu imagino o seguinte: muita atenção, quem está nos assistindo, muita atenção, porque nós temos um ano com custos mais altos e podemos ter receita na safra 23 com preços potencialmente menores. Não estou dizendo que será, estou dizendo potencialmente menores. Então, aqui vale um alerta para que o agricultor ou pecuarista que está nos assistindo faça seu hedging, quando der janelas interessantes aí de comercialização, feche lotes, para no final da safra ter uma média boa e conseguir garantir segurança na sua rentabilidade. Marcelo, você falou tudo sobre esse ponto. Eu só quero trazer um complemento no seguinte sentido. Nós temos, sim, um processo de desaceleração vindo aí. Nós temos uma recessão vindo aí. E o que nós, economistas, sabemos sobre recessões? As recessões, primeiro a tomar pau é commodity. Só que nós fizemos um estudo, não faz muito tempo, e olhamos as últimas grandes recessões do mundo. O que aconteceu? As energéticas, as commodities energéticas e as metálicas caíram junto com grãos, mas grãos deu uma caída e subiu depois. Por quê? Porque os fundamentos dos setores terminam falando mais alto. Ou seja, vou fazer aqui uma metáfora grosseira, mas serve para explicar. Imagine que numa recessão é mais difícil eu construir um prédio. Eu opto por não fazer um investimento num prédio. Logo, vou demandar menos aço. Mas é mais difícil eu comer menos. Então, as commodities agrícolas elas são menos elásticas. São as últimas a sofrerem, né? Isso, Só que o mercado, quando ele vê a recessão, ele derruba todo mundo.
como ele está fazendo hoje no mercado. Só que a gente já viu isso atrás, derruba, depois o fundamento fala mais alto. Então, e tem um fato, Estados Unidos está perdendo 30 milhões de toneladas de milho, o último relatório do USDA. Pega as perdas da Europa, a Pátria SG, vai lá dar mais umas 10 milhões. Pega a Ucrânia, 11 milhões. China e Índia, a gente nem sabe direito qual vai ser a perda deles, porque só descobre depois. Ou seja, milho, pode botar aí 50 milhões de toneladas a menos, que nós estamos sendo conservador. A soja, eles estão produzindo 5 milhões, 4 milhões e pouco a menos do que eles estimavam no início do processo. Então, eu acho que um pouco a bola está agora no hemisfério sul, Marcelo. Se nós não ampliarmos tanto a área plantada, eu acho que nós podemos ter um ano que vem interessante em termos de preço, a depender do câmbio, a depender da safra, a depender de uma série de coisas, de incertezas. Mas pode ser que a gente tenha uma situação um pouquinho melhor. Mas o certo é isso mesmo que você está recomendando. Deu uma janela interessante, dá uma margem de lucro maior do que a média dos últimos anos, não fique esperando, vai lá e trave. E só um último ponto, Eduardo. As nossas reservas internacionais estão no Brasil, no nosso Banco Central, que, aliás, Banco Central que deu um show. Se tem uma coisa que nós somos bons por lidar com a inflação, é saber lidar com ela. Os europeus começaram o início do ciclo de alta deles de juro quando nós terminamos o nosso. Vamos para o terceiro mês de deflação, ou seja, o Banco Central brasileiro deu um show, foi muito melhor que o Banco Central Europeu, melhor que o Banco Central da Inglaterra, melhor que o Fed dos Estados Unidos, ou seja, tem um monte de coisa que nós somos ruins mesmo, mas tem muita coisa que nós somos bons, temos que valorizar aquilo que a gente faz de bom também. Letícia, tem mais perguntas dos internautas? Não temos mais perguntas aqui, Marcelo. Então vamos falar agora dos defensivos, Eduardo. Agrotóxico, né, Marcelo? Agrotóxico. Nós vamos sair de um tema leve e entrar em outro. Qual é a porcentagem desses defensivos que são importados? Fiquei com essa curiosidade aqui, Marcelo, já que você vai começar pelos defensivos. Letícia, de fertilizante para cima. Porque nós estamos falando de princípios ativos básicos. Alguns são produzidos no Brasil, ou são sintetizados no Brasil. Eu vou falar de um que a mídia odeia, que é o glifosato. Nós temos um hub de glifosato aqui em São José dos Campos, que era da Monsanto e que hoje é da Bayer. Mas, enfim, o grau de dependência de importação é brutal. É brutal. Eu colocaria qualquer número que você queira, entre 85% e 90%. Isso não é nenhuma crítica à política brasileira, é um problema de investimento. Para você descobrir uma nova molécula, leva 10 anos e custa 350 milhões de dólares. Não é a Magalu, não é o velho da Avan que vai investir nisso. É gente que conhece química. E quem conhece química, originalmente está na Europa, por uma soma de razões. Eu não vou nem na guerra, mas Bayer, BASF e a indústria agroquímica, Marcelo, você é testemunha, ela deu uma mudança radical no dia em que a Monsanto tentou comprar a Syngenta sem dinheiro. Ela queria fazer uma oferta com lucro futuro e tudo mais. Surge do nada um grupo de chineses da Sinochem, né, o nome já diz tudo, que falou, não, eu pago cash. E comprou a maior empresa de defensivo do mundo, que era a Syngenta, que você, Marcelo, vai lembrar, era ICI, Imperial Chemicals Industries. Era da rainha. A rainha da Inglaterra era, coitada, faleceu, mas era ainda uma grande acionista da Syngenta, porque era uma empresa originalmente inglesa que foi parar na Suíça por benefícios fiscais. Essa é a verdade. O que acontece a partir daí? Desculpa eu estar me alongando. Não, acontece que é interessante isso aí. Gerou um pavor no mercado. Eu estava no mercado nessa época. A primeira
investida foi os chineses compram aquilo que a Monsanto queria comprar. A segunda investida, os americanos, apavorados com a ideia da Bayer poder fazer alguma coisa, juntou a DuPont com a Dow AgroScience. 2 monstros da química americana. Dentro disso estava Pioneer, um monte, né? E virou a Corteva, que vocês conhecem. Então, veja os efeitos colaterais. E aí, por fim, a Bayer falou, meu Deus, vou ficar para trás, e comprou a Monsanto. Talvez fez um erro momentâneo, mas o mercado se concentrou. Respondendo, Letícia, a você e ao Marcelo, a dependência de químicos para a defesa agropecuária estão na mão de poucas empresas, e não dá para falar, olha, vamos fazer aqui, existe na bioinsumo, existe um esforço muito grande já no Brasil. O Brasil Isso, conta um pouquinho do crescimento desse mercado para a gente, se ele já está mitigando esse problema da falta do... Ele está aumentando, mas ainda é a mesma proporção de orgânicos versus químicos. É um começo bom, é um caminho indicativo, eu falei... O Brasil é protagonista, né, nisso? É protagonista porque tem algumas pessoas que vieram da indústria química que estão hoje totalmente focadas em bactérias e tudo mais. Eu me lembro do meu... Eu ia para convenções internacionais e os caras não se conformavam. Falavam, mas por que o Brasil consome mais veneno, mais agrotóxico do que os Estados Unidos em algumas situações? Eu falava, é simples. Nós tínhamos ferrugem asiática. Marcelo, ferrugem asiática exigia fungicida, e o Brasil só era 2 bilhões de dólares de investimento em fungicida, que no Canadá, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, em nenhum país do hemisfério norte você não tem esse ferrugem asiática. Quer dizer... O Eduardo, eu estou recebendo um aviso da produção aqui que nós precisamos fechar o programa 6h30, porque o site Notícias Agrícolas vai transmitir um outro evento logo em seguida. Então, nós vamos combinar aqui o seguinte: os assuntos nossos do debate não estão esgotados. Nós temos muita coisa para falar, Eduardo. Então, eu quero fazer um convite para você, eu quero te trazer aqui de novo conosco, porque ficou muito assunto para trás e nós já estamos completando quase 1 hora de programa. E eu não posso fechar sem a gente fazer a nossa tradicional rodada final, tá? Então, eu queria passar para você fazer as suas observações finais e a sua mensagem para os nossos internautas aí em 1 minuto, por favor. 1 minuto é tempo suficiente para vocês, antes de se lançarem plantando, comprando insumo, aqueles que ainda têm por comprar, façam as contas. Senta, não vai para o trator, pega uma caneta, um lápis que seja, e faça as contas, o que você vai pôr na terra e uma pressuposição e previsão do que você vai colher. Cuidado! Você está plantando com dólar de 5,40. Precisa ver na hora que você for colher como é que vai estar esse dólar. É só essa a minha recomendação e agradecer, Marcelo, a você, a Letícia, a Antônio, e estou à sua disposição quando você quiser. Ô, Eduardo, nós vamos trazer você sempre aqui, viu? Porque você tem um conteúdo muito rico e você passa paixão e entusiasmo em tudo aquilo que você fala e tudo aquilo que você faz. E muito obrigado aí você poder compartilhar todo o conhecimento aqui conosco e com os nossos internautas. Letícia, sua mensagem. Primeiro, eu queria agradecer a todos aqui que estão nos assistindo, e principalmente ao Eduardo, né, por ter aceitado esse convite. Foi um ótimo papo, realmente tem muita coisa ainda para aprender aqui com você. Adorei as revisões históricas e as consolidações do setor, temas muito importantes para a gente decidir como comprar, como vender e o que fazer. Mas a minha mensagem final queria falar de eleição, né, esse final de semana. Então,
queria pedir para todos, assim, vamos trabalhar para que nesse final de semana a gente consiga eleger pessoas comprometidas com a verdade, com a produção e com o trabalho. E que os nossos escolhidos sejam defensores dos valores fundamentais para garantir a nossa liberdade e construam cada vez mais um ambiente mais propenso para oportunidades a todos. Obrigada. Antônio? Marcelo, a Letícia disse tudo agora no final. Então, eu quero só agradecer a você, Marcelo, por mais esse programa, a Letícia. Agradecer muito, Eduardo, por ter estado conosco aqui. Obrigado, Eduardo, por ter vindo aqui. Vamos te trazer de novo aqui para nós fazermos esse debate acalorado. Agradecer a todo mundo que está na nossa audiência. E só reforçar o que já pediu a Letícia. Muita cabeça agora domingo. Temos que escolher bem o nosso presidente. Nessa eleição, a gente tem que escolher bem os senadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os governadores. Não adianta reclamar do STF depois se não vota direito para senador. Não adianta reclamar do orçamento se não vota direito para deputado. Então, pessoal, muita sabedoria agora no domingo. Legal, Antônio. Queria agradecer aos nossos internautas que assistiram conosco aí o programa. Quem gostou, bote um like. E quem vai assistir depois no YouTube, compartilhe aí com seus amigos, para que o nosso programa cumpra cada vez mais o seu objetivo, que é levar conhecimento para o público urbano, para o público rural e fazer com que o nosso agro se torne cada vez mais competitivo. A minha mensagem final aqui é agradecimento, né, a presença do Eduardo, e eu quero repetir o que o Antônio e a Letícia disseram, né? Domingo é dia de eleição, vamos votar com muita sabedoria, né, para a gente escolher pessoas boas para que ajudem o nosso Brasil, nossos estados, as nossas regiões a prosperarem, né? Essa questão que o Antônio falou é muito importante, né? Os nossos legisladores aí, tanto deputados estaduais, federais e senadores, né? Para que a gente escolha pessoas certas e que possam nos ajudar a construir um Brasil melhor em termos de competitividade e, ao mesmo tempo, um país melhor para a gente viver, criar nossos filhos e nossa família. Um abraço a todos, boa noite, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço e boa semana.